Ok, nesse vídeo eu quero compartilhar minha experiência pessoal de como eu tenho vencido a mim mesmo nos últimos meses. O que isso significa? Vencer a si mesmo? Bom, para mim, pelo menos, significa deixar de fazer certas coisas ou fazer outras com o objetivo de alcançar algo maior. Um exemplo meu. Há um bom tempo eu venho malhando em casa para conseguir um corpo da hora. Só que, para isso, eu criei o hábito de me exercitar, óbvio. Porém, eu percebi que, para conseguir evoluir ainda mais, eu precisaria melhorar a minha alimentação, porque apesar de estar me exercitando, eu ainda comia de qualquer jeito, ou seja, eu comia um monte de besteiras. E assim, eu decidi, não só para conseguir um corpo da hora, mas também pela minha saúde, melhorar a minha alimentação. Então, deixei só o sábado para comer besteiras e comecei a equilibrar melhor as refeições diárias, com mais frutas e menos porcaria. E é aí que entra a parte de vencer a si mesmo. Eu comia besteiras regularmente. Antes do almoço sempre dava uma fomezinha, então eu sempre colocava, sei lá, um amendoinzinho ou um biscoito para dentro. Ao decorrer do dia dava vontade de mastigar alguma coisa, não necessariamente por fome, mas, sei lá, por ansiedade. E por fim, depois da janta sempre dava aquela vontadezinha de comer algo doce. Parar com isso foi um inferno. Já tinha tentado antes algumas vezes, mas sempre acabava desistindo porque cortar hábitos antigos gera muito desconforto. E claro, tem a questão da dopamina. Essas besteirinhas dão aquele prazer momentâneo e o seu cérebro logo quer mais. Então, vencer a si mesmo é isso: se controlar diante de uma tentação forte, pensando em um objetivo futuro, sacrificar o presente pelo futuro. E é isso que eu venho fazendo para muitas coisas na minha vida. E honestamente tem sido bem interessante. Bom, dito isso, eu sou o Cap e é sobre isso que eu quero falar. Primeiramente, eu gostaria de deixar claro que o ato de vencer a si mesmo é sempre sobre duas coisas: lutar contra hábitos antigos para colocar novos no lugar, ou simplesmente implementar novos hábitos que não dão resultados no presente. Quando a gente usa o meu exemplo de melhorar minha alimentação visando uma saúde melhor e um corpo mais da hora, é algo simples. Eu estou lutando contra um hábito antigo, o hábito de comer besteiras, para colocar um novo no lugar, se alimentar de forma saudável. Mas isso também pode ocorrer quando você está começando algo completamente novo, sem precisar abandonar um hábito antigo. Por exemplo, aprender uma nova língua. No começo é um processo lento, porque os resultados não aparecem de imediato. Você não vai começar hoje e já conseguir conversar fluentemente em uma semana. Essa falta de resultado imediato torna o processo cansativo e muitas vezes frustrante. Como o cérebro odeia desconforto, ele tenta te desmotivar a continuar, porque vê o esforço sem recompensa como algo arriscado ou inútil. Vencer a si mesmo, nesse caso, significa entender que, embora o começo seja difícil e pareça que você não está progredindo, o esforço vale a pena a longo prazo. É sobre superar a vontade de desistir agora, sabendo que, com o tempo, essa sensação vai embora e você verá os frutos do seu trabalho. É sobre não desistir. Eu sei que isso pode parecer algo idiota de se dizer, sei lá, algo muito simples, só que a verdade é que, hoje em dia, como eu já disse antes e eu venho dizendo, ninguém consegue se controlar. Todo mundo é escravo da própria mente e dos próprios desejos. Ninguém consegue superar o desconforto que aparece, e ele sempre aparece, em momentos importantes na sua vida. As pessoas escolhem cada vez mais desistir e permanecer em suas zonas de conforto, do que tentar algo que elas deveriam tentar. Entendendo o que significa vencer a si mesmo, eu quero discutir um pouco sobre a sociedade atual e a busca pela dopamina barata. Como eu disse, hoje somos todos muito fracos. Passamos horas em nossos celulares consumindo conteúdos medíocres enquanto nos convencemos de que estamos descansando. Mas descansar de verdade envolve acalmar a mente, não estimulá-la com conteúdos incessantes. Essas distrações rápidas podem nos dar uma sensação de prazer momentâneo, mas muitas vezes resultam em sobrecarga de informações e um estado constante de alerta, dificultando o verdadeiro descanso. Por que eu estou falando sobre isso? Simples, não tem como conversarmos sobre vencer a si mesmo quando você nem sequer enxerga os problemas que existem na sua vida. Se você está tão confortável na sua mediocridade que justifica comportamentos prejudiciais, como pode esperar fazer mudanças significativas? Antigamente, agir era uma necessidade vital. As pessoas não escolhiam um caminho mais fácil. Elas precisavam tomar decisões difíceis para sobreviver. Hoje em dia, porém, com a evolução em vários setores antes precários, nós, as atuais gerações,
ganhamos um acervo gigantesco de possibilidades. Tá, mas e aí? Isso é uma coisa ruim? Não, isso é uma coisa boa. A liberdade para escolher fazer o que você quiser, seguir o caminho que te interessa, é algo maravilhoso. Porém, o ser humano é simples, e as escolhas dão medo. Antes, as pessoas eram forçadas a seguir o caminho difícil. Hoje, nós temos a possibilidade de seguir o caminho fácil. E, entre dor e prazer, você escolhe o prazer, ninguém quer sentir dor. Contudo, é fundamental entender que a dor traz aprendizado, enquanto o prazer pode se tornar um vício. Eu tenho que deixar bem claro que sentir prazer não é uma coisa ruim, mas evitar a dor a todo custo pode sim ser prejudicial. O caminho difícil, a dor da perda, a dor do fracasso, são experiências que moldam nosso caráter e nos ensinam. Aceitar esses momentos desafiadores nos permitem apreciar a felicidade de forma mais profunda. Isso porque a vida não é só felicidade. A vida é uma troca constante entre angústia e prosperidade. E não cabe a você escolher quando e por quanto tempo cada um acontecerá. Qualquer um pode passar pelos momentos felizes da vida, mas e os momentos de dor? Escolher o caminho difícil te ensina a passar por esses momentos não desejados. Escolher o caminho difícil significa sair da zona de conforto, confrontar seus vícios, entender a si mesmo e desenvolver resiliência. É fazer o que você não quer fazer no momento, mas que trará resultados significativos no futuro. Em contraste, o caminho fácil é se contentar com o básico e desistir quando as coisas ficam complicadas. E bom, hoje somos constantemente incentivados a buscar por gratificações instantâneas e a desistir quando o desafio se torna grande demais. De certa forma, vencer a si mesmo também é reconhecer que algo precisa mudar em sua vida. Antes de ir para uma explicação sobre como de fato vencer a si mesmo, eu gostaria de comentar um pouco sobre a minha experiência no que vale a desenvolvimento pessoal. O que me motivou a fazer esse vídeo é que, desde quando eu finalmente decidi dar um passo à frente e mudar a minha vida, a minha mente, desde o início da jornada até agora, tem jogado contra mim. Com o tempo vem ficando mais fácil de lidar com isso, mas há muitos dias em que simplesmente nada faz sentido. Eu tenho um objetivo a alcançar, porém os meus pensamentos passados vêm à tona e eu acabo ficando confuso. Eu não sei qual é o maior desafio na sua vida atualmente, mas para mim, pelo menos, o maior problema sempre foi a falta de autoconhecimento. Muitas coisas aconteceram ao longo da minha vida que me fizeram não apenas perder o entendimento sobre mim mesmo, mas também perder a noção de quem eu realmente sou. Eu não vou me aprofundar tanto nisso agora, talvez em outro vídeo, sei lá. Mas a questão é, mesmo sem saber exatamente quem eu sou, eu sei o que eu quero. Eu quero ser feliz, buscar uma vida mais legal, uma vida mais tranquila. O problema é que o meu eu antigo não queria isso. Ele se apegava à tristeza, encontrava uma espécie de conforto em ser infeliz, como se essa tristeza fosse parte da sua identidade. Só que eu não sou mais aquela pessoa. Hoje, eu sei que eu sou alguém diferente, mesmo que eu ainda esteja descobrindo quem esse eu realmente é. Eu tô fazendo um esforço diário para me entender melhor, para me encontrar. Isso tem feito bem para mim. Só que, às vezes, quando alguma coisa ruim acontece, seja uma coisa pequena ou grande, aquele eu antigo volta à tona, e de repente, nada faz sentido. Vencer a mim mesmo na minha jornada de desenvolvimento pessoal significa lembrar que eu não sou mais aquele eu antigo. Eu sou a versão atual de mim. E toda vez que aquele eu triste tenta ressurgir e tornar tudo cinza, eu respiro fundo e me lembro. Eu posso ser o que eu quiser. E eu escolho ser quem eu sou agora. Uma pessoa que está buscando uma vida melhor. Nice, chega de falar do passado. Deixa eu te explicar agora como de fato vencer a si mesmo. E a gente tem que começar com o mais simples, né? Autoconhecimento. Você não pode mudar o que não conhece. Antes de tentar vencer a si mesmo, você precisa identificar seus padrões. Quais são os seus hábitos autodestrutivos? O que você faz para evitar o desconforto? O que te impede de avançar? É só quando você se torna consciente dessas coisas que pode começar a trabalhar nelas. As dicas que eu tenho sobre isso são: 1. Tenha um diário, sim. E 2. Faça perguntas a si mesmo, como: por que eu desisto tão fácil? O que está realmente me atrapalhando? Ou seja, crie o hábito de ter conversas honestas consigo mesmo. Depois que eu comecei a colocar meus pensamentos em um caderno, como uma forma de me entender melhor, as coisas começaram a ficar muito mais claras. É um hábito bem interessante para se ter. Sempre que eu fico confuso, eu escrevo minhas angústias lá e pergunto ao caderno: por quê? Por que eu estou sentindo isso?
E por incrível que pareça, a resposta aparece. E uma vez que eu consigo identificar o problema, é só ir lá e resolver. 2. Entenda o valor das pequenas vitórias. Como eu disse, a gente vive numa era de ansiedade. As pessoas plantam uma árvore hoje esperando colher os frutos amanhã. Mas a vida, no geral, não funciona assim. Tudo tem seu tempo. Pensa em qualquer habilidade que você tem hoje. Você se tornou bom nisso da noite pro dia? Provavelmente não. O problema é que, por causa dessa dopamina barata que encontramos em qualquer lugar, por exemplo, redes sociais e alimentos ultraprocessados, as pessoas se acostumaram com recompensas instantâneas. E isso cria uma expectativa irreal para o que realmente importa. Você quer resultados gigantes e imediatos, e quando não os consegue, se frustra e desiste. Mas a verdade é que o caminho para grandes conquistas é construído através de pequenas vitórias. A ideia é começar com metas simples, que você sabe que pode alcançar. Cada pequena vitória aumenta sua confiança e te motiva a continuar. Olha esse canal, por exemplo. Faz pouco mais de um mês que eu comecei e ele ainda é pequenininho, mas mesmo que devagar, ele está crescendo. Aos poucos eu estou alcançando mais pessoas e em algum momento eu vou ter mais visibilidade. Se eu desistir agora, eu nunca vou saber o que poderia ter acontecido, mas se eu continuar, cedo ou tarde os frutos virão. As dicas então são: 1. Defina metas simples que você sabe que pode alcançar com um pouco de esforço. E 2. Comemore suas pequenas vitórias para se manter motivado. Mais uma vez, o progresso vem aos poucos, mas cada pequena conquista te empurra para o próximo desafio. Eu, por exemplo, tenho um caderno onde anoto todas as coisas que preciso fazer no dia. Quando chega no final do dia e eu vejo todos os quadrinhos preenchidos, eu me sinto muito bem, porque eu sei que eu estou avançando. 3. Pratique a disciplina. Esse tema pode ser complicado para os ouvidos de muita gente, principalmente em uma época onde parece que todo mundo cede aos próprios desejos, mas vamos lá. Primeiro, é importante entender que disciplina não tem nada a ver com motivação, e sim consistência. A motivação desaparece rápido. Todo mundo tem dias em que acorda sem vontade de fazer nada, e é aí que a disciplina entra em ação. Disciplina é o que te faz continuar mesmo quando você não quer. Ela não é algo que você simplesmente tem ou não tem. Disciplina é um hábito. E hábitos são como músculos. Quanto mais você exercita, mais fortes eles ficam. Tem vídeo no canal sobre isso, a propósito. As dicas são: 1. Crie uma rotina. Por exemplo, eu sigo a minha rotina certinha com cada tarefa do dia. No começo é chato, mas os resultados aparecem. 2. Use a regra dos 2 minutos. Se alguma coisa é difícil demais de começar, comprometa-se a fazer a tarefa por apenas 2 minutos. Muitas vezes, isso é o suficiente para ganhar impulso e continuar. Por exemplo, quer ir caminhar, mas está com preguiça? Foca em colocar o tênis. O resto é história. Para mim, disciplina está conectada diretamente com as pequenas vitórias que eu acabei de falar. Quando você faz alguma coisa, mesmo que pequena e se recompensa, o cérebro aprende que esse comportamento deve ser repetido. E acredite, isso funciona. Bom, tem muita mais coisa para se fazer. Porém, para não me estender ainda mais nesse assunto, eu vou resumi-las. Controle a sua mente. Sua mente vai tentar te enganar com pensamentos como só hoje não vai fazer diferença, ou você não é capaz. Você precisa identificar esses pensamentos e substituí-los por outros mais construtivos. O poder está em como você reage a eles. Encare o desconforto. Tudo que vale a pena exige desconforto. Isso pode ser o desconforto físico de acordar cedo e ir para a academia, ou, sei lá, o desconforto emocional de lidar com o fracasso. Se você sempre foge do desconforto, vai permanecer no mesmo lugar. E por fim, seja paciente com o processo. Vencer a si mesmo é uma jornada, não um destino. Você vai cair, vai errar e vai se frustrar. Mas o importante, óbvio, é não desistir. A verdadeira vitória é continuar, mesmo quando parece impossível. Bom, isso é o que eu tinha para dizer hoje. Não sei se eu consegui me expressar exatamente da forma como eu queria, porém tá aí. Espero que ajude. E como sempre, eu sou o Cap e ainda tenho muito a compartilhar. Então se inscreve aí e fica atento. Falou.